Faça perguntas, aprendam a fazer perguntas, porque pergunta revela maturidade, revela conhecimento. Antes de começar o vídeo, senta o dedo no like e comenta assim: eu quero aprender a fazer perguntas. Certa vez, um rei, descendente de Davi, falou assim: Senhor, eu quero ser mais sábio. O que aconteceu foi que a sabedoria de Deus caiu sobre essa pessoa. O nome dele é Salomão. E Salomão diz assim: uma pessoa que faz perguntas é tolo por 5 minutos. Agora, uma pessoa que não faz perguntas, ela é tola para sempre. Ou um cara que começa com S, que eu tenho certeza que você já ouviu falar dele, que se chama Sócrates. Ele fala que o princípio da sabedoria é fazer perguntas. Só que no meio das pessoas que você tá, certeza que você faz pergunta o tempo inteiro, ela fala: para de fazer perguntas idiotas. Deixa eu falar uma coisa. Idiotas não fazem perguntas, então sua pergunta é sempre bem-vinda. O que acontece é que essas pessoas são ignorantes demais e ela fala que sua pergunta é idiota. Mas de novo, idiotas não fazem perguntas, idiotas são ignorantes. É por isso que sua pergunta está sendo ignorada por essas pessoas. Já aproveita e muda daí, vai, mas esse nem é o tema do vídeo. Então, de novo, recapitulando o que eu estou falando para vocês aqui. Rei Salomão, caiu a sabedoria sobre a cabeça dele. Sócrates, o princípio da sabedoria. O que acontece quando você faz uma pergunta? Que uma coisa chamada pesquisa transderivacional, ela fica assim na sua cabeça. O que é isso? Isso aqui é um patife atrás de ouro, que se chama pesquisa transderivacional. Vai atrás de recordações, experiências, comportamentos ou até resultados passados. Ela vai fazendo assim, procurando. Vai fazer uma resposta? Vai dar uma resposta para alguém? Também vai ficar procurando. Por quê? Pelas recordações que você teve, experiências passadas que você teve. Então, pergunta revela maturidade, porque revela experiências, comportamentos e experiências passadas. As palavras que você usa no começo de uma sentença, ela vai mostrar a pergunta que você está fazendo, como por quê? Porque revela a ação. Por que aquela pessoa fez isso? Por que aquela pessoa fez aquilo? Então, por que revela a ação? Se você não usa o porquê, que é muito difícil, a maioria das pessoas usam a palavra porquê no começo da sentença. Eu também uso o porquê, muitos porquês. Então, o porquê revela ação. E tem o quando. O quando revela tempo. Quando fez aquilo. Quando isso ocorreu. Quando isso aconteceu. Se você não usa o quando, você usa o sinônimo de quando, que é outra palavra, que não vou lembrar agora, mas deve ser outra palavra relacionada a quando, que é tempo. E tem outra coisa chamada onde. Outra palavra chamada onde. Onde revela local específico. Então, onde certa coisa ocorreu. Onde isso aconteceu. Onde, taranã, porque o onde revela local específico e o como é loucura, porque o como ele vem recheado de informação. O como, se uma pessoa fazer uma sentença com como, ela consegue colocar o problema dela na sentença de um modelo certo. Fica mais fácil de você responder e fica mais fácil de ela perguntar, se ela souber o problema mesmo. Se ela não começar com como, ela não sabe a pergunta que ela está fazendo. Por isso que grandes palestrantes, como Pablo Marçal, fala como tararã. Não é que ele é ignorante, é porque pessoas fazem perguntas meio bobas às vezes, e o como revela o problema, então ele precisa usar o como. Falando isso, um grande abraço, meu irmão. Então usa o como, porque o como é recheado de informação, o como ele é potente. Então pergunta revela maturidade, perguntas é o princípio da sabedoria. Quem não pergunta é tolo para sempre, e o que pergunta é tolo por 5 minutos. Aprendam isso, aprendam a fazer perguntas, porque você vai sair na frente de muita pessoa. Te dá outra dica: tá na frente de uma pessoa que tem mais conhecimento, mais experiência que você, fecha a boca, escuta mais e só faça perguntas, porque você vai extrair as experiências, vai extrair as recordações dela, como eu falei no começo do vídeo, e sua pesquisa transderivacional vai começar a trabalhar que nem uma doida. Não sei se você já percebeu isso, mas quando você começa a fazer muitas perguntas, acontece uma coisa chamada riacho, fluidez, fonte. A conversa começa a ficar fluida, porque é muita pergunta. E a pessoa começa a ficar cativa, porque ela vai falar sobre ela. E você vai extrair coisas sobre elas. Por isso que pergunta revela maturidade. E quando você estiver diante de uma pessoa que é mais inteligente, mais conhecimento, ou você quer saber de uma coisa, sempre faça perguntas. Porque perguntas é o princípio da sabedoria, de Salomão, de Sócrates. Fechou? Se gostou desse vídeo, comenta aí, se inscreve no meu canal e me segue no Instagram para mais. E faça perguntas o tempo inteiro.